para explicar situações, contextos, histórias complexas. Aleluia. Que não fosse de tão fácil entendimento dos seus discípulos ou das demais pessoas ao qual Jesus pregava. O significado de parábola, eu resolvi estudar um pouco para entender o significado profundo de parábola. E eu descobri que parábola ela é uma narrativa alegórica que traz um preceito moral e que ela tem um sentido de expressar um texto, explicar tipo assim, um exemplo. Ela quer exemplificar algo, mas de uma forma diferente. Ela não quer ser lista, porque quando Jesus ele ensina as suas parábolas, trazia um significado. Porém, ele não estava dizendo na parábola da forma correta que era aquele acontecimento. E por ela ser alegórica, traz o significado de ser, a palavra alegórica, ela traz o significado de, por exemplo, quando Jesus ele faz menção a respeito das pessoas nas parábolas, quando ele dá exemplo de pessoas em alguma parábola, pode ser que aquela pessoa existia ou na maioria das vezes não existia. Porque nesse texto ao qual nós lemos, nós vamos entender uma semelhança entre um esposo e 10 virgens. Há pregadores que dizem que essas virgens estão semelhando esposas que estavam esperando pelo seu esposo. Se a gente analisar pelos dias de hoje, um único marido casar com 10 mulheres seria algo que aos nossos olhos seria pecado, seria errado, e que também já estava no Novo Testamento. Apesar que um testamento ele só passa a valer quando a pessoa ela morre. Quando o cidadão ele escreve o seu testamento, ele vale a partir do dia que ele morreu. Quando os textos de Mateus, Marcos e Lucas são escritos, Jesus ainda estava em vida. Então posso entender que são livros que estão juntos com o Velho Testamento. Mas não é isso que quero enfatizar nesse momento. O que a palavra vai nos dizer a respeito dessa palavra, que é muito interessante, é que Jesus ele fez uma semelhança a respeito do seu retorno usando essas 10 virgens. Quando nós olhamos no capítulo 1, no capítulo 25, no versículo 1, a Bíblia vai nos dizer da seguinte maneira: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Tudo bem. Esse então, ele é um advérbio. Ele está fazendo uma ligação do final de Mateus 24 para Mateus 25. É um estudo escatológico que vai contar e fazer menção a respeito da volta de Cristo. Então aqui Jesus ainda estava falando, ainda estava contando e tirando as dúvidas dos discípulos, ao qual eles fizeram pergunta para Jesus no livro de Mateus, no início do capítulo 24. Então o capítulo 25 traz a continuação. Pois bem, eu acho interessante a revelação da palavra de Deus dentro de cada palavra ao qual nós lemos, dentro de cada versículo ao qual a Bíblia vai nos fazendo entender. Quando a Bíblia diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, eu me deparei com esse versículo e eu fiquei meditando e tentando entender a questão desse versículo. Mas então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Jesus estava dizendo que as 10 virgens eram semelhantes ao reino de Deus. Quer dizer que ele já estava dizendo que nós, a igreja, não pertencemos a um reino da terra, mas pertencemos a um reino de Deus. Pertencemos à glória. Jesus está dizendo em sua palavra que as 10 virgens desta parábola que ele está dizendo, ele está fazendo uma semelhança, mas ele está dizendo que nós somos o reino dos céus. Todas as 10 virgens são parte do reino de Deus.
Porque ele diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Eu fiquei meditando também no porquê 10 virgens. E eu pude entender que quando a Bíblia escolhe 10 virgens, o significado da palavra virgem traz uma pureza, traz uma pessoa que ela é purificada, que ela é limpa, que ela não tem mancha, que ela não tem pecado. Jesus estava dizendo nesta parábola a respeito de uma igreja limpa, de uma igreja remida, de uma igreja lavada, de uma igreja purificada. O exemplo dele já começa de uma forma maravilhosa, porque ele nos pega e já nos compara dizendo que nós não somos da terra, mas somos do céu. Você não entendeu? Preste atenção, preste atenção. Então o reino dos céus, aleluia, será semelhante a 10 virgens. As 10 virgens, ao qual a Bíblia está dizendo, está fazendo uma comparação conosco, porque a parábola ela tem um sentido de expressar a respeito de 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Eu achei interessante quando Deus me deu essa mensagem, o porquê e qual o envolvimento que essa mensagem ela tem a respeito de missão. Mas eu vou fazer você entender isso nessa noite. Então vamos lá. Em primeira parte, entendemos que Cristo já faz uma comparação maravilhosa, dizendo que nós fazemos parte do reino dele. Isso já é uma glória maravilhosa, porque ele já mostra o seu amor logo no início desse versículo. Glória a Deus. A comparação dele não foi com nenhuma outra coisa, mas ele disse que nós somos comparados ao reino dos céus. E é interessante quando nós lemos a palavra de Deus, que quando as virgens se levantam aí ao encontro do esposo, naquele tempo, segundo a lei judaica, o casamento ele era o contrário do casamento de hoje, da nossa cultura. Hoje, geralmente, o noivo espera a noiva chegar. Naquele tempo era o contrário. Naquele tempo o noivo chegava e a noiva esperava. A noiva esperava o noivo para ter um encontro. E também eu estudei um pouco, e vai dizer o estudo que geralmente as amigas, as companheiras da noiva ficavam ali do lado de fora da casa com lamparinas esperando o noivo chegar, porque quando o noivo chegasse com as outras pessoas, eles entravam para dentro e comemoravam as bodas. Esse era o significado do casamento judaico. Aleluia, Deus. E quando eu fui aprofundando, voltando na palavra de Deus e entendendo o mistério ao qual Deus ele tem essa palavra, ele vai fazer uma separação muito clara: 5 loucas e 5 prudentes. Aqui Jesus, eu posso te falar que ele está fazendo uma semelhança da sua igreja, certo? Jesus ele está dizendo que há 5 prudentes e 5 loucas, uma semelhança de Cristo, uma semelhança da igreja com essas virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Eu vou te dizer hoje aonde essas virgens fazem parte dentro da igreja. Paulo vai dizer, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui que eu anotei. Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 9, que quando ele estava explicando a respeito da união da igreja, a respeito da responsabilidade da igreja, Cristo, ele deu para nós um caminho de salvação. E nesse caminho de salvação é necessário que nós preguemos a palavra de Deus, que nós evangelizamos, que nós cumprimos o ID de Jesus. E para isso, Paulo ele explicou e deixou ali os mandamentos, deixou ali os cargos, os talentos ao qual Deus ele preparou para a sua igreja. E esses talentos vão ser mencionados aqui por Paulo. Eu ditei errado, irmãos, Efésios 2, 8, 9 não, é em Efésios 4, 11,
que ele vai dizer: ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós vemos aqui 5 talentos, no caso 5 funções dentro da igreja: 5 prudentes e 5 loucas. O pastor, vamos começar no primeiro. O pastor, ele tem, no caso, o seu companheiro louco, pela interpretação da Bíblia, das virgens. Esse pastor, que é o prudente, é aquele que faz, é aquele que prega, aquele que pastoreia e cuida das suas ovelhas. O pastor louco é aquele que não faz a obra, que não pastoreia, é um falso pastor. São os tipos de pessoas que hoje nós nos deparamos dentro da nossa congregação, dentro das igrejas. Cristo ele está fazendo um exemplo claro entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Voltando aqui à palavra de Deus, esse texto aqui de Mateus 25 é bem complicado, viu, irmãos? Eu admito que eu fiquei estudando isso aqui uns 2 dias. Mas vamos lá. Então, bem, eu fiz a separação entre as 5 loucas e as 5 prudentes. Quando elas saem ao encontro do esposo, elas levam uma lâmpada, uma lamparina que era movida de azeite para iluminar os seus caminhos ali por onde elas iam andar. Eu achei interessante que a Bíblia vai dizer que quando aquelas virgens elas se levantam com as suas vasilhas, 5 delas prudentes vão levantar e carregar azeite de sobra, mas 5 loucas vai olhar para suas vasilhas e falar: não, esse aqui dá, não precisa mais não. Hoje em dia, queridos, eu posso ver que dentro da igreja, quando eu faço essa semelhança de Cristo, fazendo essa comparação com a igreja, eu posso entender que há pessoas que talvez olhem para a forma que está levando a sua vida na presença de Deus, acha que está fazendo demais. Talvez vai no culto dia de domingo, ou vai em alguma oração durante a semana, em algum trabalho, e acha que está bom. Não procura guardar azeite, não procura ter azeite de sobra guardado. O azeite, se você for aprofundar, ele significa a nossa fé, tudo aquilo que nos motiva, cheio do Espírito, para estar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então 5 prudentes estão levando ali o seu azeite guardado, estão levando ali a sua providência, estão se preparando. Mas as 5 loucas estão olhando ali falando que nada, desse jeito que eu faço está bom. Querido, é um tempo de despertar. É um tempo de despertar e compreender o que Cristo tem preparado para nós nos últimos dias. É necessário entender qual o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu posso te dizer pela palavra de Deus que a sobra, o azeite ao qual você precisa para encher a sua lâmpada, para que você esteja com sobra, esteja preparado para guardar a vida do Senhor, é possível. Talvez você pode olhar para mim e falar: irmão Daniel, eu até tento orar, eu até tento buscar, eu até tento fazer, mas eu não consigo. Eu até tento me dedicar, mas não vai. A Bíblia nos fala a respeito de uma graça, a respeito de um favor imerecido, a qual nós não merecemos. É através dessa graça que você é sustentado, que você fica de pé. É através dessa graça que Deus te coloca no caminho e você fica de pé e você se levanta para fazer a obra do Senhor. Se fosse pela nossa vontade, pela nossa carnalidade, a nossa botija estaria sempre vazia. Mas quando Cristo ele olha para nós e derrama sobre nós a graça, um poder de arrependimento, por mais que nós pecamos e falhamos, a graça dele está presente na nossa vida para nos colocar de pé. Por mais que nós falhamos, que não encontramos força para fazer a obra do Senhor, há uma graça que vai nos sustentar, que vai nos pegar e nos transformar na presença dele. Eu fico olhando para a palavra de Deus e lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Uma mensagem linda que mostra que um ato de fé mudou o cenário de vida daquela mulher.
A mensagem a qual o Senhor Ele me deu nessa noite é para te dizer o seguinte: missões. O alvo de missão é salvar primeiro a si mesmo. O segundo alvo é salvar o teu próximo. Mas para você salvar a si mesmo, você tem que cumprir a palavra de Deus. E por muitas das vezes nós desistimos por causa de falhas, por causa de fraquezas, porque nós olhamos para dentro de nós e falamos: Senhor, eu não consigo, eu não tenho força, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não consigo me aproximar. Se você ficar olhando para a situação de vida, você nunca vai. Eu falei a respeito da mulher do fluxo de sangue. Eu acho interessante, porque quando aquela mulher ela está no meio da multidão, em primeira instância é necessário entender que, devido àquele fluxo de sangue, ela era considerada impura. Toda pessoa, segundo a lei daquele tempo, que tivesse uma lepra, tivesse uma doença, ela não poderia estar no meio da sociedade. Além do preconceito de todo mundo olhar para aquela mulher e pensa ela mesma, nossa, eu não posso entrar no meio da multidão. Eu sei que Jesus está lá, mas eu não posso entrar. Mas 12 anos sofrendo, gastando e tentando procurar uma solução, ela não encontra. Ela resolve entrar no meio da multidão e ela vai apenas com o dedo e toca na veste de Jesus. Um ato de fé mudou a vida daquela mulher. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala que quando ela toca nas vestes de Jesus, no meio de uma multidão de 3.000 pessoas, Jesus, ele sente aquele toque. Ele olha para os discípulos e fala: alguém me tocou. Seus discípulos olham e falam: Jesus, numa multidão de 3.000 pessoas, como identificar uma pessoa que te tocou? Jesus olha e diz: não, de mim saiu virtude, o toque foi diferente, saiu algo de mim saiu amor, de mim saiu a presença, de mim saiu um milagre. Quando aquela mulher toca em Jesus, ela recebe a sua cura. Eu estou querendo te dizer, em primeiro lugar, que para que a palavra de Deus se cumpra na tua vida é necessário um ato de fé. É necessário você querer fazer a obra de Deus. É necessário você querer morrer o seu eu e viver e morrer para Cristo. É necessário um ato de fé para se entregar na presença dEle. E quando você tomar essa decisão, eu posso te falar pelo poder da palavra, que Deus vai te tomar com uma graça sobrenatural. E essa graça vai fazer você se levantar para pastorear, para pregar, para evangelizar, para cumprir o ID de Jesus na tua vida. Um ato de fé é o primeiro passo importante. E quando nós olhamos então para a palavra de Deus, só quando nós lemos, a gente vai entender que aquelas virgens então se levantam para ir ao encontro do esposo. As 5 prudentes com seu azeite guardado e as 5 loucas não levaram azeite consigo. E eu acho interessante o mistério dessa palavra, que segundo a cultura havia um horário para que o esposo chegasse, mas poderia ocorrer de que o noivo, o esposo, atrasasse. E no caso desta parábola, nós vamos ver que a Bíblia diz que tardando, ou seja, atrasando o esposo, todas dormiram. Todas dormiram. Queridos, hoje o nosso problema dentro da casa do Senhor, dentro do nosso ministério, não é dormir, porque a Bíblia está sendo clara que todas dormiram. Sabe por que você dorme? Você fica exausto, você cansa. É normal se cansar dessa batalha. É normal se cansar dessa provação. É normal se cansar do peso desse ministério ao qual Deus te deu. É normal se sentir cansado da responsabilidade ao qual foi atada em suas mãos. É normal você querer tirar um cochilo por causa do seu cansaço físico. É normal. Mas é interessante
interessante entender que todas dormindo por causa do seu cansaço, mas as 5 prudentes, ela tinha o seu azeite guardado. Tem muito crente que até dorme, mas ele tem celeiro com Deus. Sabe aquele crente que dorme, mas ele não desiste? Vou te falar que crente é esse. Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a família, mas ele está ali pelejando. Talvez um dia ele encosta, ele chora, ele desaba, mas ele está ali, ele continua insistindo, ele está perseverando. O problema não é dormir, o problema é desistir. O problema é você parar e achar que o que você está fazendo está bom. Do jeito mineiro, né? Tá bom. O problema é você achar que o pouco que você está fazendo está bom para Deus, não está. Missão é uma obra que não para. Missão é uma obra que ela não terá fim até que Jesus volta para buscar a sua igreja. Eu quero te dizer que se você está cansado, ou se você está cansada, não te preocupes de tirar um sono e dormir, porque é normal. Mas pela palavra de Deus eu quero te dizer: vai celeiro com Deus, guarda azeite, procure encher a sua lamparina e procure uma vasilha para você guardar mais do que você puder. Guarda e se prepara e enche a sua botija de azeite. Irmão Daniel, como eu faço isso? Orando, jejuando. Tá difícil, tá doendo, tá machucando. Não é para matar, é para ensinar, é para fortalecer. Eu vou te provar que ninguém passa pelo deserto se não for pela presença de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Lucas, capítulo de número 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia! Eu quero te dizer que nenhuma provação chega até você se você não estiver cheio da presença de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que a luta que você está passando, você está sendo guiado pelas mãos do Senhor. Oh glória! O problema que você está enfrentando, a situação a qual você se depara, por mais que está doendo, está machucando, o Espírito Santo está contigo. É pela palavra que eu estou te provando, querido. Glória a Deus, aleluia. Irmão Ronaldo, Jesus, glória a eu Deus. gosto disso. Glória a Deus. Nós paramos na oração da missão, irmão Ronaldo, a luta está feia. Glória a Aí Deus. você dobra o seu joelho na presença, vem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu acho maravilhoso a forma que Deus trabalha, querido. A prova que nós passamos, a luta que nós enfrentamos, o Espírito está conosco. Glória a Deus. Pela Bíblia eu te comprovei porque Jesus foi tentado pelo diabo. Depois de 40 dias jejuando naquele deserto, Satanás oferece comida, Satanás oferece o reino, mas Jesus olha para ele e fala: aparta de mim, Satanás. Nem só de pão viverá o nome, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O seu sustento para você ficar de pé, você pode até estar dormindo, mas Cristo, o Espírito Santo, vai te encher para você permanecer de pé, para você permanecer preparado para a volta de Cristo. Glória a Deus, enche o vaso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Enche o vaso, Jesus. Glória a Deus. Esta palavra é uma palavra muito grande de se estudar, de se interpretar. Aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu fiz um estudo de 3 folhas, fora os 50 versículos que eu marquei aqui para todo lado na Bíblia. Mas se fosse para levar de jeito, nós ia gastar umas 3 horas para fazer esse estudo, no mínimo. Eu resolvi dar lugar e deixar Deus falar, e Deus está falando. Glória a Deus. Eu tenho que encerrar a mensagem, eu vou pular aqui direto para o final.
Mas vamos lá, vamos entender. 5 loucas, 5 prudentes. 5 loucas levam azeite consigo. Opa, falei errado. 5 prudentes levam azeite consigo suficiente, mas 5 delas não levam. Tardando-se, dando a meia-noite, há um grito: aí vem o esposo. E todas acordam com o grito. Eu acho, pastor, que olhando para essa palavra, por mais que nós vamos ter azeite com Deus, nós vamos estar orando, nós vamos estar nos preparando, o grito eu vejo como um sinal da volta de Cristo. Então eu acho, pastor, que já está na hora da igreja acordar. Quer mais sinal do que está acontecendo? Quer um grito a mais do que esse que já está acontecendo aí fora? É tempo de você despertar. Desperta, põe de pé. Pega a sua botija agora. Pega a sua fé. Pega o propósito. Pega o seu óleo. Pega a presença. Junta tudo, coloca de pé. Porque o noivo vem aí. Coloca tudo aquilo que você tem feito para Deus. Junta tudo. Acende a sua lâmpada. Pois você verá o valor do seu choro na madrugada. Sabe por que a Bíblia diz? Eu achei isso interessante, mas sabe por que a Bíblia diz que quando as loucas chegam às prudentes e falam: ei, dá do seu azeite para nós chegar lá também no esposo? Há um valor. Aquilo que a prudente guardou, aquilo que deu trabalho para se conquistar, você não pode dar a ninguém. O esforço, ele é único. Por isso que a Bíblia fala que a salvação é individual. Talvez você tenha orado, pagado o preço por uma pessoa, você não vê resultado. Essa pessoa pode não querer o Evangelho, mas pela palavra de Deus eu posso te dizer: você tem azeite com Cristo. A sua botija está ali, ó, o restante aguardando. Há pessoas que vão chegar em você nesse último momento e querer entender: mas por que, pastor Ivan? Por que está assim? Me ajuda. O que eu faço? Jesus está voltando, Cristo está voltando. Aí a gente prega, a gente evangeliza, a gente faz a obra e fala: vai a quem vende e compra, mas agora eu vou esperar porque o noivo vem. E a Bíblia nos diz que quando vem o esposo, as que estavam preparadas com as suas lâmpadas, elas se levantam, vão clareando o teu caminho e vão ao encontro do esposo. Eu achei interessante a respeito de lâmpada, e eu vi uma relação que o salmista vai fazer lá no Salmo 119, onde ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus caminhos, os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Eu achei essa semelhança maravilhosa, porque a luz que você precisa é a palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é a vida. Cristo é o Espírito. Quer ser cheio de Deus, quer ter um caminho, a palavra é a palavra, querido. É pela palavra que você vai ser cheio, é pela palavra que você vai ter azeite com Cristo, é pela palavra que você vai ter a presença, é pela palavra que você vai ter a luz para clarear a sua caminhada em meio às trevas, para se preparar para o encontro do esposo. E o esposo vem, querendo ou não, o esposo vem. E eu acho interessante que no final, quando todas aquelas virgens entraram, as prudentes, aquelas que se dedicaram, que se esforçaram, que não olhou para a circunstância, porque talvez, querido, Deus te chamou para louvar, e você está sentado aí no banco esperando que Deus te pega e te coloca aqui no altar. Deus não vai fazer isso. Se Deus te deu o dom, louva. Talvez Deus está preparando em nosso meio pastores. Procura o seu chamado, a sua vocação e se dedica. Talvez Deus ele levantou evangelista, mas é aquele evangelista louco que Deus levanta, mas ele não evangeliza. Talvez Deus levantou pastor, que é aquele que recebeu cargo, mas não pastoreia. Essa é a diferença entre as 5 prudentes e as 5 loucas. Aquele que recebe o chamado, que também é a igreja, porque aqui hora nenhuma ela foi separada, que também a igreja tem a oportunidade de salvação, está jogando tudo pro ar. Tá bom esse pouquinho aqui, tá bom. Aí o esposo vem, as 5 prudentes entram com o noivo.
E as 5 loucas vão correndo no escuro e conseguem comprar o azeite para clarear e chegar até a porta do esposo. A Bíblia fala que quando elas bateram na porta, elas já não disseram mais esposo, mas a partir dali ele passa a ser chamado de Senhor. Haverá um dia que não haverá mais a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Não vai adiantar falar: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor vai olhar para você e falar assim: aparta-te de mim, porque não te conheço. A oportunidade, ela é única. Deus te trouxe aqui hoje, eu vou encerrar. Deus te trouxe aqui hoje para te falar uma coisa: desperta, desperta, pega com a minha palavra e vai fazer a minha obra. Desperta enquanto tem tempo, desperta para pregar, desperta para louvar. Se você teve uma oportunidade, eu não sei se no nosso meio há alguém que não aceitou a Cristo, mas se você teve a oportunidade de levantar a sua mão e perdeu tempo, não aceitou Jesus, não perde essa oportunidade. Se Cristo ele te deu essa mensagem nessa noite, Ele está querendo te dizer: desperta, porque hoje eu sou Pai, hoje eu sou amor, mas amanhã eu sou justiça. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Ou você se apega a essa palavra, dedica na obra, entrega a sua vida para Jesus, renuncia a tua vida, renuncia o pecado para adorar a Ele. Ou naquele grande dia, quando Cristo voltar, você vai ficar e você vai sair clamando: Senhor, 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 tem misericórdia de mim. E Jesus vai olhar para você e falar: eu te dei oportunidade, agora aparta de mim, porque eu não te conheço. E hoje, para você ficar de pé, a graça ela te sustenta, a graça te coloca de pé. É pela graça que nós somos salvos. Aleluia. Fica firme, irmão, fica firme, irmã, em nome de Jesus. É pela graça que você vai vencer. Paulo disse, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8: verdadeiramente nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade.